Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do programa Imóveis Amigos e uma Boa Prosa. Um programa que fala verdades nuas e cruas que quase ninguém ousa dizer para te ajudar a tomar a melhor decisão. E para essa prosa nós convidamos ninguém menos do que Anderson Ribeiro, uma referência em interiores, empresário, CEO da Estúdio AR, Arquitetura e Interiores. É isso aí. Seja muito bem-vindo. Bom, obrigado pelo convite. Para mim é um prazer imenso estar aqui com pessoas tão posicionadas naquilo que faz. Isso para mim é muito importante, estar com essa egrégora bacana. Obrigado, seja bem-vindo. Luiz Mauro, na poltrona do arquiteto, mas que também é construtor. Seja muito bem-vindo. Mais uma vez, obrigado pela sua presença. Muito obrigado pelo convite. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Meus amigos. Obrigado. Marcos Aquino, na poltrona do entusiasta. Meu amigo, muito prazer. É uma alegria ter você aqui novamente. Seja bem-vindo. Obrigado. Esse assunto desse programa, para mim que sou investidor, com certeza vai mudar o jogo. Eu quero que vocês me ajudem a fazer as escolhas corretas para ter lucro nos meus investimentos imobiliários. Isso é importante. É muito importante. É o que a gente vai falar hoje para que as pessoas tomem as melhores decisões. E eu quero dizer algo para você. Aqui nós não temos preferência. Você está comprando a sua primeira casa de 250, 300, 500 mil. Esse assunto é para você que está comprando seu imóvel de 1 milhão, 2, 3, 5, 10, 15, também é para você, tá? Esse é um programa que fala para todos os públicos e cada conquista tem valor. E parabéns se você está conquistando o seu primeiro imóvel. E a pauta de hoje, gente, é o seguinte: o que é mais importante ou o que mais valoriza em um imóvel? A fachada, o projeto ou a decoração? Ou a decoração. Então eu quero começar assim. Luiz Mauro, a primeira impressão é que fica? Exatamente. Conversando com o Anderson aqui, ele falou uma frase que eu acho que cabe exatamente nessa situação. Ele falou: não adianta você ver uma mulher linda e maravilhosa. Se você conversar com ela 20 minutos, 10 minutos e ela não tiver conteúdo, você já desiste na hora. Mesma coisa uma casa. Ela pode ter uma fachada maravilhosa, mas se o conteúdo dela não for legal, não tem futuro. Mas a primeira impressão... A primeira impressão fica. é a que Com fica. certeza. Ela não permanece. A beleza a gente acostuma com tudo, inclusive com o belo. Isso é um fato. Mas o conteúdo é aquilo que nos acolhe. Eu sempre falo que o conteúdo de qualquer coisa é o que está dentro. O que está fora é o que impacta, é o que traz mesmo o nosso olhar para aquilo. Mas o que vai permanecer é a coerência, é a concordância. E vendo por esse lado, sobre a questão que você colocou, do que realmente é importante, eu falo que é um conjunto de tudo. Não é somente a fachada, não é somente o projeto e não é somente o interiores. Olha só, aqui é quase permitido o centrão, mas não é. Uhum. Então, no final, nós vamos ter que cravar. Só você que pode, né? Só eu que posso ficar em cima do muro. Ah, aí sim. Ó, Vamos A lá. brincadeira. licença poética está com ele. Brincadeira. Ó, a gente tem que cravar no final, entre os três, qual é o mais importante. Vamos até o final Entre da os conversa, três, a gente vai Aí chegar cada um num- vai dar a sua opinião. Beleza. Porque é o seguinte, sabe o que eu vejo? Eu vejo gente comprando imóvel por conta da fachada e eu vejo gente deixando de comprar imóvel no mercado imobiliário por conta da fachada. Do prédio, da casa, seja lá o imóvel que for. Às vezes, vamos falar de prédio aqui. Tem um prédio maravilhoso, mas a fachada é um prédio um pouco mais antigo, ainda não foi feito aquele retrofit na parte externa, até reformaram lá dentro, mas aí o pessoal ainda não fez a parte externa, que é a mais cara de um prédio, né? Sim. E aí a pessoa deixa de comprar, por quê?
a fachada, ele não quer que os outros vejam que ele mora num lugar que aos olhos dele é inferior, sabe? Sim. Tem muito isso no mercado imobiliário. E Na muita sua ge- opinião, E você muita me fala gente depois. não mexe com esse retrofit em fachada por conta que há uns anos atrás os ar-condicionado não era o split. Então ficavam todos alocados por ali. Para você te fazer um retrofit, você precisa organizar essa parte. E é aí que mora o perigo, aí que o projeto se torna mais caro a execução. Você fazer um brise, alguma coisa para ocultar a área onde vai ficar as máquinas de ar-condicionado, acaba acabando com a estética. Hoje os prédios já fazem isso como de base, já tem a central onde vai ficar as máquinas de ar-condicionado, isso é importantíssimo. Então consegue ter uma fachada mais limpa. Então hoje reformar uma fachada é muito mais barato que uma fachada de um prédio mais antigo. Isso é fato, com certeza. Eu vejo que você falou uma coisa do ar de janela, o ar de caixa. É um grande problema hoje nos prédios antigos, né? Como que a gente resolve isso, Ismael? Muito difícil. Sacada técnica. É um problema. Se o Luiz Mauro diz que é um difícil, é porque é problema- difícil é mesmo. difícil. Se fosse fácil, todo mundo estava resolvendo, né? Então é um problema bem difícil. Você tem que criar um elemento, uma fachada, uma laje, onde você vai conseguir instalar essas máquinas e ainda toda a infraestrutura dentro do apartamento para você levar essa tubulação até as condensadoras, né? Porque o sistema de ar-condicionado hoje é uma evaporadora que fica dentro do ambiente e uma condensadora que fica externa. Mas tem que ser ligada por uma tubulação. Então, para fazer todo esse... E ar-condicionado para a parte Não é só sacada técnica. técnica, tem que fazer toda a Não. adaptação dentro do apartamento. Sim, dentro a do parte, apartamento. inclusive a parte de carga de elétrica, né? Você tem que fazer uma compatibilização ali para ver se vai ser compatível. Antigamente não colocava ar em sala. Tem poucos prédios que tem um espaço para ar-condicionado em sala. Hoje não. Os antigos não tem. Tem alguns de alto padrão da época que tinha o espaço da janela ali para colocar. Hoje não mais. Hoje, na verdade, tem ar-condicionado para todo lugar que você quiser colocar. Já tem a pré-instalação pronta, que facilita muito. Então as pessoas não entendem por que um prédio antigo não reforma. É porque é muito investimento. E sabemos que condomínio precisa de todo mundo concordar, todo mundo tem que estar no fluxo de caixa bom. Então, por isso, os prédios mais antigos reformam somente o quê? A guarita. É ali que eles tentam dar o impacto principal, é na guarita. Muitos prédios antigos estão com guaritas novas. A fachada é mais complicado. Então, mas a guarita estão todas renovadas hoje em dia. Os próprios florais do lago, né? Vamos fazer um bate-pronto aqui, na opinião de vocês. Para quem não sabe, o Luiz Mauro, o Grupo Luiz Mauro, o Luiz Mauro é arquiteto há muitos anos, mas dentro do grupo dele tem uma construtora. Então o Luiz Mauro tem muita experiência em execução. Como que é o nome da construtora sua mesmo? Conin Construtora. Conin é o meu sobrenome. Meu sobrenome é Coelho e Conin é coelho em africanês, que é o nome mais bonitinho que eu achei para coelho. Ficou chique. Ficou chique, Conin Construtora. Ficou. Parece meio oriental esse nome, né? É. Mas ó, vamos fazer um bate-pronto aqui. Pessoal que mora em prédio, vamos falar pro síndico agora. Você que é síndico, escuta a voz dos especialistas. Se esse cara conseguir uma aprovação da Assembleia, vai cobrar uma taxinha a mais, às vezes vai ficar um pouco apertado, mas fazer um retrofit na fachada do prédio, mudar a guarita, retorna esse investimento para o imóvel de cada morador ou não? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Os imóveis mais antigos têm uma grande vantagem. Todos, praticamente todos, são muito bem localizados. Todos têm uma excelente localização. E uma planta ótima para trabalhar. Tem uma também. planta excelente, os quartos são grandes, Sim. os espaços são amplos. Não vou te dizer que todos, mas boa parte dele você consegue atualizar a planta com grande facilidade. Tá? O que eu entendo é que esses prédios, por ser prédios antigos, as famílias que estão ali também já são famílias que a pessoa às vezes já está numa idade mais avançada, que não quer mexer com obra, que não... Os filhos já saíram dali, geralmente são prédios mais tradicionais, onde tem os pais, os avós. Mas aí aonde que entra o Anderson? A nossa imobiliária, a nossa imobiliária se chama Off Capital and Wealth, que é do capital à construção de patrimônio. É justamente trazer a inteligência financeira para o mercado imobiliário. Tudo bem,
a família já está constituída, os filhos já foram embora, às vezes já são pessoas de idade que estão morando ali, mas aquilo é um patrimônio, concorda? Sim. Ele pode precisar vender, ele pode querer mudar a qualquer momento, e quanto mais valor ele agregar naquele imóvel, isso acontece demais, Marcos. Mas aí entra um parêntese, memória afetiva. Pessoas mais velhas não gostam de mudar aquilo que para eles em uma época foi bom. Então, o apartamento, como ele está engessado, traz a memória de quando os filhos estavam morando ali. Tem as coisas que foram feitas em um outro momento. Então, eu falo que para as pessoas de terceira geração é muito difícil a mudança. Sim. A gente sabe que a pessoa mais velha ela é engessada nisso. E automaticamente, É uma verdade. reforma que vai onerar, eles não veem necessidade. Talvez se o filho fizer uma reforma no apartamento, ok. Agora, para entrar em um sindicato ali, ou entrar num Condomínio. debate ali do condomínio, se torna mais inviável. Mas olha só, Aprovação. Deixa eu só fazer uma pontuação aqui. falar. O defeito, a gente pode considerar um defeito arquitetônico hoje, esse problema dos ar-condicionados, certo? Sim. Era uma tecnologia que não existia, que passou a existir, Sim. certo? Então, esse defeito, hoje em dia, eu acho que ele compromete a curva de valorização desse imóvel, né? Então, se ele deixa de valorizar porque ele tem elementos antigos, elementos esteticamente feios, né? Então, esse é um ponto muito interessante. Agora, uma coisa que a gente pode trazer na mesa aqui para fazer esse tipo de reforma, é caro? É. Só que hoje existem consórcios específicos para a reforma de condomínio. E às vezes isso não é considerado, às vezes isso não é da ciência do condomínio. Não, Então, tem assim, financiamento incentivado, né? Sim. Financiamento incentivado predial para reforma de prédio, porque em média, quando você faz uma reforma de uma fachada de um apartamento, de um prédio, faz um retrofit do prédio, em média hoje, o apartamento daquele prédio tende a valorizar de 10 a 20%. Então o cara tem um apartamento ali de 500 mil, ele pode valorizar 100. Você fala isso na venda do prédio em si, do apartamento. Na venda do O apartamento, por exemplo. retrofit do prédio. O cara fez, o síndico colocou na cabeça que ele vai fazer um retrofit no prédio. Vai dar um tapa na fachada, mudar a guarita, principalmente os prédios antigos, que o Marcos acabou de falar uma coisa muito interessante. Os prédios antigos, fala o que você acabou de falar. não, eu tinha mencionado assim, o processo de retrofit, ele não é só assim pensando em valorização, é pensando em, se não fizer, morre. Existe uma vida útil e existe um momento onde, se você não fizer as adequações necessárias, você tem um apartamento que vai deixar de ser funcional. Apartamento e prédio não funcional, ninguém quer morar, morre aquilo ali. Então, pensa no Cuiabá, vamos ali em Chopão, tem uma praça na frente de Chopão. Do lado, não tem um prédio todo espelhado ali? Tem, não tem? Sim. Do lado dele tem um prédio que sempre que eu paro ali eu vejo. É um prédio muito bem localizado. Poderia ser um prédio muito valorizado, só que é um prédio abandonado e morto. Por quê? Não tem investimento mais. Então, assim, na minha opinião, fazer um retrofit é essencial para garantir vida útil. Não é opção. Não. Tem que ser feito. Eu Tem. concordo, nessa parte eu concordo totalmente. A única coisa que eu falo que para investimento talvez não seja tão positivo pela cabeça do morador é que você vai pagar o condomínio um pouco mais elevado por conta da reforma, certo? Ok. Mas se a pessoa não tiver a mente de reformar o apartamento dele, nem que for só trocar o piso, aí tudo muda. Por quê? Hoje em dia, as pessoas elas se preocupam muito com a questão do retrofit, de fazer aquela mudança toda. Quem faz a reforma é quem compra. Então, se fizer o retrofit na fachada, ok. Porque você pode comprar um apartamento pela planta, investir num piso bom, fazer uma luminotécnica, alguma coisa assim. Então, você falou uma coisa importantíssima que eu nem tinha me atentado antes. Se não fizer um retrofit no prédio antigo, ele vai morrer. Ele vai se tornar obsoleto, vai se tornar totalmente arcaico. Perfeito. Então são duas coisas. Condôminos e síndico. Prestem atenção. Se vocês não fizerem um retrofit, reformar a fachada do prédio, não investir no prédio, vai acontecer duas coisas. Se vocês fizerem, vai valorizar e vai permanecer.
E se não fizer, vai desvalorizar o patrimônio. Não tem pra onde correr. Tem que fazer. É uma realidade. Nós estamos falando sobre fachada ainda. Esse assunto vai longe. Vai longe. Mas assim, ó, a fachada, ela é um ponto importantíssimo para se analisar no imóvel. E no final nós vamos falar qual é o mais importante, fachada, projeto ou decoração. Tá? Entra na questão que o Luiz Mauro tocou sobre a questão da mulher bonita não ter conteúdo. Eu acho... Que não tem conteúdo, vamos supor. A fachada também a gente tem que analisar. A fachada de um empreendimento, ela é fundamental, ela é a principal coisa. Ela tem que estar condizente com o padrão desse empreendimento. Se você quer fazer um empreendimento de alto padrão, você tem que fazer uma fachada de alto padrão. Então, a fachada num prédio residencial, num edifício vertical ou num condomínio horizontal, ela é importantíssima, né? Numa residência, eu já vejo que ela é importante, mas o conteúdo dessa residência também é muito importante. É uma tríade difícil. Cara, Cara, eu e vou olha revelar pra uma coisa pra sem vocês sem agora cara. que você não tá entendendo. Ninguém conta isso, porque isso é muito sério. Pronto, porque fachada fala da questão da fachada, que tem gente que só projeta a fachada. Projeto tem os profissionais de A a Z que executa, e loja tem de A a Z que você pode comprar. Ou seja, a fachada ela é importante, o projeto é importante, interiores é importante. E por isso que eu te falei, é uma tríade muito difícil. Não adianta você ter um projeto da Ilana se não for executado no mesmo nível. O que adianta você contratar um profissional caro se você não consegue colocar o que ele especificou? A fachada. O que adianta você colocar mármore travertino romano bruto na fachada e a pessoa pode colocar um porcelanato, Porto Belo lastra, que é peça grande? Então, é muito relativo. A gente precisa, como se fosse o corpo humano. Corpo, esqueleto e sangue. E órgãos é a mesma coisa. Um não tem como andar sem o outro. Por isso que a coerência é importante. Vamos falar sobre coerência. Isso é muito importante. Mas Você tá olhando no Instagram, você tá procurando o seu profissional ali. Nossa, peraí. Você consegue realmente contratar e executar o projeto desse profissional? Será que a sua escolha com o profissional está correta? Será que é isso mesmo? então o que você está revelando é o seguinte: a fachada muitas vezes empolga, mas na hora que o cara entra para dentro, O que adianta? O Luiz Mauro fez uma fachada linda, projetou e o cliente paga no arquitetônico. O arquitetônico é onde o cliente não tem para onde fugir. Ele não tem para onde fugir, ele vai executar o projeto exatamente como você fez. A parte do projeto é linda, você foi no escritório, aprovou tudo, o projeto, tá tudo lindo. Agora, na parte de execução, aí que são elas. Porque na execução tem de A a Z. Você pode comprar uma cadeira na internet por R$600. Ou você pode comprar uma cadeira de R$25 mil em uma loja de luxo. como artefato. Como artefato? É o que eu tô dizendo pra você, é muito relativo. E a pessoa, às vezes, ela tem que saber, o profissional, aonde ele tá no mercado. Peraí, eu sou um arquiteto, que arquiteto pra quem? Quem é o meu público? Porque não é sobre capacidade de fazer projeto, é capacidade de você atrair esse cliente que vai executar aquilo como você sonhou. Esse é o mais difícil. É o que todo mundo tem como desafio. Quem está entrando nessa área, o cliente que está comprando um imóvel agora, ele tem uma percepção, ele não sabe quanto custa, mas ele sabe o que ele quer. Quando ele entra para lá e vê quanto custa, ele se assusta. Aí ele começa a lembrar das memórias antigas que teve, vai lembrar de repente do marceneiro antigo que ele tinha, ou da loja que ele comprava, mais simples, mas não encaixa mais na vida dele. Aí ele tem que fazer uma escolha. Tá. São essas escolhas que eu falo que a gente tem que falar sobre ela, porque isso é importante. Então é isso aí, gente. Nós vamos para um break. Daqui a pouco a gente volta e não perca, porque nós vamos concluir e vamos te dar o veredito.
Estamos de volta e é o seguinte, Luiz Mauro, fala para o espectador, quero construir uma casa. Quais são os projetos que envolve no processo de construção? Que projeto que eu preciso fazer? Boa. Na construção existe uma infinidade de projetos, tá? Eu vou falar para você os necessários que sem ele você não constrói uma casa. Um projeto arquitetônico, onde você vai definir como vão ser as disposições dessa casa, a fachada, a posição dela no terreno. Você vai precisar de um projeto de estrutura, um projeto estrutural, onde vai definir como essa casa vai ser estruturada, com pilares, vigas, né, a parte estrutural dela. Um projeto elétrico, onde você vai projetar toda a parte de iluminação, as tomadas. É mais usual o engenheiro fazer isso, né? Você fazer um complementar, que são essas partes, com o Isso, engenheiro, né? Isso. Então você vai precisar do projeto elétrico e do projeto hidrossanitário, que é a parte de água. Então, esses são os projetos necessários para executar uma casa hoje, tá? Isso pode ser feito tanto por um engenheiro quanto por um arquiteto. O engenheiro pode fazer projeto de arquitetura e o arquiteto pode fazer projeto de engenharia. Mas Mas tem o umas ideal limitações, né? Tipo, o arquiteto pode fazer até quantos pavimentos? não é pavimento, é limitado em estruturas. Por exemplo, o arquiteto não pode fazer superestruturas. O que são entendidos por superestruturas? Arranha-céus. Pontes, viadutos, barragens ou arranha-céus de tipos lá Dubai. de Dubai, coisas que são Cena superestruturas. É. Estruturas convencionais, o arquiteto pode fazer qualquer tipo de estrutura. E o engenheiro também pode fazer qualquer tipo de projeto, de prédio, tudo, porém ele não pode fazer projeto de urbanismo. Cidade, loteamento, condomínios, isso é só um arquiteto urbanista que pode fazer. Entendi. Então, o cliente ele vai construir uma casa, ele tem todos esses projetos que tem que ser feitos, depois tem o interior, Isso. e aí é o seguinte, tem o gerenciamento de obra. Porque às vezes o cliente ele contrata a sua empresa para fazer o projeto de arquitetura, todos esses projetos lá, que você tem uma equipe multidisciplinar que faz tudo, contrata a empresa do Anderson para fazer o interior, e aí ele quer que vocês dois cuidem da obra. Eu queria que vocês explicassem para o público o que é um gerenciamento de obra. Isso é uma grande diferença, que é uma dúvida que ainda persiste no público. Na engenharia, na construção é bem separado. Quem projeta é um, quem constrói é outro. Então, tanto é que existe uma anotação de responsabilidade técnica, que chama para engenharia, né, ou RRT para nós, arquitetos, que você tem a RRT de projeto, quando você vai fazer as plantas no papel, e você tem uma outra RRT que é de referente à execução da obra, tá? Eu, como profissional, eu posso executar as duas, só que são serviços distintos e diferentes. E tem que ser cobrados. Cobrados separadamente. São duas coisas diferentes. Tá? Resumo, você quer construir sua casa, você vai pagar para fazer todos os projetos, e se você quiser um gerenciamento, acompanhamento, é um outro serviço, É um outro serviço. é um outro Olha, produto. Vou falar para vocês uma coisa. É muito burocrático. Para quem é investidor... É a prefeitura, falei que é burocrático é a prefeitura. São muitos Porque itens tudo Tá melhorando que tem que hoje, pra mim, tá porque melhorando tudo porque em isso Cuiabá tem que nós tá- temos um Ó, perfeito arquiteto. isso é grande Eu vantagem, sou- trouxe bastante mudanças mesmo. Eu tenho alguns investimentos em imóveis e eu vou falar para vocês, é muito complicado todas essas partes e para mim eu contratei uma pessoa, já matou ali, então É o assim, que a maioria das pessoas pensam. será que não existe uma solução que junta o que vocês estão falando? Porque se tiver uma solução aqui, eu Existe. quero que vocês me contem agora. Olha só como A que minha é. solução. Vamos falar do Luiz Pois, Mauro. Pois vamos trabalhar juntos, A minha Luiz empresa Mauro. O Luiz Mauro, na verdade, ele é um O arquiteto. grupo Luiz Mauro. Grupo Luiz Mauro. Ele é um arquiteto que executa obras de outros arquitetos, porque ele tem uma construtora que executa. Ele executa as obras das casas que ele tem para venda. Explica Então, assim, pro povo o que é execução. Execução é a equipe. Sabe o pedreiro? O pedreiro, o eletricista, todas as mãos de obras que você teria que pegar separado. O construtor ele tem tudo isso. Ele vai oferecer para você, ele vai cobrar de você um valor para executar.
Muita gente assusta com o valor de execução. Eu vejo muito isso acontecer. Mas por quê? Porque eles não têm noção de quantas pessoas estão envolvidas ali. Qual é o escopo, quanto tempo a obra vai ser feita. Isso tudo depende não só do dinheiro do cliente. Isso depende de protocolos. Queria só complementar a sua fala, que você falou do pedreiro, tudo, mas principalmente do profissional, o engenheiro, o arquiteto, Que vai estar à frente. que vai gerenciar todo esse pessoal. Que é a RRT. Que é o responsável técnico. Nós, Às vezes, o que acontece? O cliente leigo que vai construir, ele fala, vou contratar um empreiteiro. Aí ele pega lá um metro quadrado. Quanto que está cobrando por metro quadrado? Que isso é um absurdo. Eu cobro R$1.200 um metro quadrado de uma obra. Que doideira é essa? Essa obra, ela está num terreno plano? Ela está numa... Cada obra tem um custo diferente. R$1.200. O cara está chutando. É se de der acordo lucro, por obra, por projeto. E aí que sentido. entra aquele sentido, Não no tem final, lá sentido. no meio da obra, o empreiteiro vai pedir mais dinheiro e o cliente não entende. Porque ele chutou. Ele chutou. Ele falou um Nós valor temos só que pra fechar. deixar o público com gostinho, e se eles quiserem saber mais, eles vão ter que entrar em contato com a minha imobiliária, com o seu grupo Luiz Mal, com o estúdio AR. Se quiser contratar um especialista tributário comigo. e financeiro, pode contratar aqui a Tax, né? Então, o que eu quero falar? Hein, Mica, nós já temos aqui um negócio fechado nos bastidores. A próxima casa que eu vou fazer, já temos um negócio fechado aqui, não é, Luiz Mauro? Interiores aí, calma aí, que tem o interiores também, Nós né? temos que sentar para conversar no off, então. Isso aí. Gente, aqui vocês veem na real o que está acontecendo, o programa é natural. Isso é legal. É até um elogio que eu vou fazer para vocês, que essa forma de bate-papo, quem tá na TV sabe que 10 minutos parece uma hora. Porque quando você não tem um conteúdo para debater, aí fica muito mais difícil. Só que aqui passou tão rápido, tá passando tão rápido, que a gente não consegue sentir esse tempo. Isso é legal. E tem um detalhe, tem mais assunto ainda para falar, nós vamos ter que dar uma resumida, porque televisão nós temos horário, eu peço desculpas a você, mas a gente tem que ser um pouco rigoroso na questão do horário aqui na televisão. Então, olha só, Vamos lançar uma versão estendida pro YouTube. Legal. Viu, diretor? Legal. Já entendemos entendemos um pouco sobre fachada, sobre projeto. Agora vamos falar de interior. Mas antes, você falou uma frase para mim uma vez que eu nunca esqueci. Nossa, isso é bom. Você falou bem assim: a engenharia é o esqueleto de um imóvel. A arquitetura É a parte que apresenta, é a identidade. musculatura. É a musculatura. Vamos falar que é a musculatura. e o interior Eu acho que é a essência da pessoa que está morando. pode ser o coração. O DNA. Vamos lá pro DNA? Acho que é o Agora mais vamos fazer, importante. vamos fazer o seguinte: nós precisamos. Primeira coisa, pode rasgar o verbo. Explica para o público de forma resumida a diferença entre mobiliar e decorar. Bom, eu acredito que mobiliar é quando você contrata um projeto, mesmo que por um arquiteto ou um designer de interiores, onde é tudo feito sob medida. Decorar é quando você compra tudo pronto. Os móveis soltos podem entrar na decoração. Agora, os móveis planejados, o luminotécnico, que são coisas muito específicas para cada coisa, isso para mim entra como designer de interiores. Decorar é quando você faz uma decoração que você não precisa mexer na parte de nada, de iluminação ou de estrutura, e você deixa um ambiente bonito. Isso para mim é decorar. Então vamos lá. Fizemos o projeto, saímos da fachada, entramos para o interior. Dentro de um projeto de interior, vai ter tudo. Vai ter a tudo. mobília, Iluminação. vai ter a decoração. Mobília, então, é o quê? Móveis soltos, móveis Mobília é planejados. tudo que entra na casa que sai do técnico arquitetônico. Aí se torna mobília. Decoração, dá um exemplo aqui. Um pratinho em cima da mesa, é decoração. Essa é decoração. Essa... Tudo é decoração. Aí tem a decoração que ela tem a identidade. Vamos supor que eu gosto do neoclássico. Aquelas molduras na parede chamado Boisserri. Eu gosto desse estilo. Aí você vai achar qual estilo que você se conecta mais. Por isso que é importante, antes de contratar um profissional, não vá pela modinha. Hoje eu digo, não vá pelo Instagram bonito.
vá para aquele profissional que depois que você foi no escritório conversar com ele, você se identificou. Porque o trabalho da arquitetura, o designer de interiores, é um trabalho que envolve muita alma. O profissional vai estar dentro da sua casa, vai estar dentro da sua particularidade, ele vai saber como funciona a sua mente. Então é importante escolher muito além do bonito que você está vendo. Olha como que ele trabalha, qual é o escopo que ele usa, qual é o tempo de obra que você vai ter, qual é o contrato que você fez, porque às vezes você está num projeto onde segura um pouco a grana, de repente deu uma segurada, você precisa de algum investimento, você tem que saber se daqui a 3 meses você pode retornar nesse projeto e executar, sem precisar acionar. Então quando chega alguém no meu escritório reclamando de um profissional, eu nem dou assim muito ênfase, porque eu não sei o que o cliente contratou do profissional. Às vezes o profissional só contratou o projeto e os detalhamentos, que são os executivos, e não a assessoria. Então, quando você fez a pergunta, tem o gerenciamento de projeto também, que a pessoa não vai executar, mas ela vai estar por dentro resolvendo toda essa Vamos rasgar o verbo? O cara vai lá no seu escritório, sua empresa lá, Estúdio AR. Uhum. Ele contrata um projeto de interior. Você vai entregar para ele um projeto de interior completo e às vezes o cara vai querer que você faça o gerenciamento e exigir isso de você. Aprenda, são duas coisas diferentes. Projeto é uma, administração, gerenciamento é outra, execução é outra coisa. E o cliente não entende. Um exemplo, vamos supor que ele pague um valor X. Vou colocar números que fica mais fácil para entender. Vamos supor que ele cobrou 30 mil reais custo do projeto com os executivos. O valor da execução, se ele for gerenciar uma execução de projeto, é o dobro do valor. Olha que doido. Eu quero fazer uma pergunta nesse momento aqui. Qual que é o valor mínimo para um projeto bom? Ou seja, menos que isso, duvide do que você está contratando. É relativo demais. Mas isso. Projeto de quê? De interior? Projeto arquitetônico? Vou pedir para vocês darem alguns exemplos do que a gente pode se atentar, porque vamos lá, às vezes a apartamento de gente 150 metros. Vamos lá nesse Tá, número. beleza. 150 metros. O que cobram? Todo o preço. Isso eu posso falar porque chega no escritório orçamento de todo o valor. Tem orçamento lá de 7.500, tem orçamento de 5 mil, tem orçamento de 60 mil. Mas tem de 7.500 bom? Essa é a Posso questão. responder essa pergunta? Responde, eu acho perfeito. Como qualquer produto, você tem que prestar atenção. Quando você faz um orçamento, você vai conferir aquele orçamento para ver se tem tudo que você precisa, que você mandou lá naquele local. Ele tem tal item, tal item, tal item. Quando você contratar um projeto, você tem que olhar o que está relacionado lá que ele vai te entregar. Ele vai te entregar planta, ele vai te entregar imagens renderizadas, ele vai te entregar um memorial descritivo, Um caderno técnico, ele vai te entregar coisa. um caderno técnico, ele vai te entregar orçamentos, ele vai fazer os orçamentos para você. Então, isso você vai analisar, porque o que acontece, normalmente, não existe milagre também na arquitetura e na área de projetos. Às vezes ele vai te cobrar 7.500, ele vai te entregar uma plantinha, um papelzinho e uma fachadinha bonitinha. Vai fazer uma planta humanizada, colocar os móveis sem escala nenhuma, como acontece com muito apartamento para venda, que tem um ambiente, que tem uma cama, uma bancada de estudo, que você vai ver, não cabe ali. Só Aí colocou humanizado. Aí ele vai te entregar e vai deixar você seguir. Porque projeto não é desenho. Eu costumo falar muito isso. Projeto não é desenho. É a criação, é o planejamento para que você consiga pegar aquilo e tornar aquilo realidade. Não, e estratégia, né? De acordo com o perfil. Acho que isso é interessante falar. E aqui eu já quero entrar para finalizar e ir finalizando. Finalizar. Decoração e interiores. Realmente valoriza o imóvel? Até que ponto dá para usar o interior para valorizar aquele imóvel? E a partir de que ponto é luxo, esquece valorização? Bom, eu acredito que tem duas, é bem separado isso. Vamos falar das pessoas que estão fazendo hoje casa para vender. Tem muita gente construindo casa para venda. E tem pessoas entrando naquela linha que é muito usado fora, que não usa muito, que é vender a casa já decorada. Não só com planejados. Com decoração, que seria papel de parede, cortina. O cara construtor, ele tem que saber para quem ele está vendendo. Não é sobre o dinheiro que ele vai ganhar pelo que ele economiza. Não é. Senão a casa fica meses ali sem vender, ele não vai conseguir vender. Se você vai fazer uma casa hoje
e vai entregar decorada, não adianta você colocar coisas só para encaixar ali. Exemplo, não vai colocar na cozinha uma linha Brastemp e uma casa tipo no Suprema Itália. Você vai ter que investir com equipamento, colocar no mínimo ali uma Evol, uma Tecno, que são marcas que muita gente nem sabe, que nunca ouviu falar. Vamos lá, para o público entender. O interior tem que conversar com o imóvel. Com o lugar que o imóvel está alocado. Isso é Porque importantíssimo. se o interior conversar com o imóvel, ele pode valorizar, como ele pode desvalorizar. Claro. Exemplo, aqui na imobiliária. Eu vou te dar um exemplo. Tá. Vou te dar um exemplo que vocês vão entender com bastante facilidade. Tá. Entra num apartamento decorado. Ah. Aí você acha que você vende melhor decorado ou um apartamento Seco, sem nada. seco, sem nada? Decorado. Acontece muito, muito. As pessoas entram naquele apartamento decorado e se encantam. Aí depois, na hora que recebe o apartamento, fala, mas não Era é esse isso? apartamento que eu comprei. É, exatamente. É Não isso. veio nem com o acontece demais. plafond. Não, eu não vou longe. Há muitos anos atrás, minha mãe estava vendo uma casa com meu pai para vender, para comprar, para fazer tipo patrimônio. Aham. E ela ligou para mim e falou: Anderson, tem uma casa aqui maravilhosa em Várzea Grande, que eu sou de Várzea Grande. Então, tá maravilhosa, casa linda, vem aqui. É uma casa naquele condomínio, indo pela Guarita ali atrás, é o Terra Nova. Foi um boom em Várzea Grande. Aquilo ali teve 3 casas decoradas. E a casa lindíssima, eu olhei assim, lembro até o valor dela na época, acho que era 103 mil, 113, uma coisa assim. Minha mãe estava comprando quase a casa. Mas como eu já entendi, eu falei, mãe, a senhora está comprando a decoração. Olha como isso responde um pouco o que falamos. Quando eu mostrei que já estavam fazendo a casa perto, mostrei a estrutura e como ela era fabricada, na hora caiu por terra o desejo. Por quê? O que ela estava comprando é algo que qualquer pessoa pode fazer com interiores. Não, tá comprando a planta, você fala, igual o Luiz Mauro. Quando você tem um imóvel decorado, que é outra mobiliado, realidade. nos dias de hoje, que é o que a gente está fazendo. tá fazendo. A gente está fazendo em sociedade, Aham. nos dias de hoje, é muito mais fácil vender. Muito mais fácil. Porque Muito as mais pessoas fácil. estão cada vez com menos tempo. Só que aí entra no que eu te disse. Depende aonde você está comprando, para quem você vai vender. É. Se você Aí facilita tem que ter pro cliente- estratégia. Porque eu vou falar a verdade. Quando você compra uma casa hoje, num condomínio, não é só quem já está nesse fluxo entende disso. Não é só a casa que você comprou, você financiou, não importa como você conquistou. Tem a parte de interiores. Como o Fernando Pérez mesmo comentou em um outro episódio, aonde você vai gastar quase o preço da casa, se não for o preço do que você pagou. As pessoas não estão preparadas para isso. O construtor, ele consegue, de uma forma inteligente, entregar o que a casa decorada faz, com as escolhas dele. Nem tudo que você vai colocar numa casa decorada precisa ser luxo. Tem que ser coerente com o condomínio que você está construindo. Se você está construindo num condomínio de entrada, ok, você pode economizar. É isso aí que eu queria falar. Desculpe te interromper, me perdoa. Mas é isso que eu queria falar. A coerência do interior com o imóvel. Sim. Porque aí o cara pode tanto matar o imóvel dele, quanto valorizar. Vamos trazer números. Uhum. O cara vai comprar um apartamento de 500 mil. Não adianta ele colocar artefato lá dentro. Artefato é o mais alto nível de luxo. Não vai valorizar o suficiente o imóvel dele. Ele vai ter que fazer um projeto de interiores compatível com o valor daquele imóvel, se ele quiser que o imóvel dele valoriza. Sim. Beleza? Se o cara está comprando um imóvel de 5 milhões ou está construindo um imóvel de 5 milhões, Não adianta ele gastar 1 milhão para decorar, ele não vai dar conta de vender. não adianta, aí mata o imóvel. Você entende como uma coisa depende da outra? Então eu falo, para a pessoa que está construindo casas para venda, ela tem que ter um bom agente imobiliário, tem que ter um bom corretor. Por quê? Tem os corretores hoje que se posicionam em alto luxo. Ô, Tem casas de 8 milhões para vender. Ele vai querer vender sua casa de 2? Aí vai a pergunta para que eu faço para você. Vamos lá, que você se posicionou como alto padrão na corretagem. Eu não Você sou um tem corretor casas- alto padrão. Não, você Eu responde entrego como- alto padrão de atendimento. Igual de conversão, mas vamos lá. Você está acostumado a fazer vídeos maravilhosos, porque eu falei que se todo arquiteto tivesse os vídeos dos corretores, seríamos milionários, porque a gente ia ter cliente pro resto da vida, porque o corretor faz um vídeo incrível para venda. Sim. O corretor está com casas de 7 milhões, 8 milhões, que são a casa de alto ticket que ele tem. Você, como um construtor que vai construir para venda, você vai querer deixar a sua casa de 2, 3 milhões ali decorada
o intuito do corretor vai ser o mesmo? Essa pergunta é importante, porque às vezes você está colocando a sua casa no corretor, na mão do corretor errado. Exatamente. Peraí, eu tô colocando esse corretor aqui, que ele é todo... Mas será que ele quer mostrar a sua casa? Nós estamos fazendo um serviço lá na imobiliária nossa. Isso é importantíssimo, Nós viu? estamos fazendo um serviço na nossa imobiliária de concierge. Que é o seguinte, o cliente, antes dele comprar o imóvel, ele quer tomar uma decisão inteligente, financeiramente falando. Uhum. Ele contrata o serviço de concierge, a gente monta uma estratégia para ele, direciona ele para o imóvel e ele faz todo aquele interior daquele imóvel compatível com o imóvel para que seja valorizado. E aí a pergunta que eu quero te fazer é sobre interiores ainda. E aí você também Essa pergunta é polêmica. Interiores é sempre polêmico. Dentro do interior, rasga o verbo. Eu sei que tem móveis solto, eu sei que tem decoração, eu sei que tem pedra, tem eletro, seja lá o que for. Mas dentro do interior de um imóvel, principalmente de um imóvel de alto padrão, qual é a parte mais importante? Móveis planejados. Isso é sem dúvidas. Porque se a pessoa ela investiu em uma casa, um apartamento, móveis planejados é onde vai pegar a maior fatia ali. É onde ele resolve 70% da vida dele. Sem os armários da cozinha, não tem panela em armário. Sem o armário no quarto, não tem roupas guardadas no guarda-roupa. Bate e pronto. Quantos por cento em média representa o valor do investimento interior só nos móveis planejados? Em média, percentual. 70%. Eu falo que é Então, 70%. Os móveis planejados é a parte mais importante do interior. Esse pode-se dizer que são os órgãos do corpo humano, são os móveis planejados. É nele que vai ter estrutura, é ali que você vai mostrar se você está mais pela aparência ou se você está pela experiência do toque. E aí, infelizmente, entra uma questão. O cara construiu uma casa, tem um imóvel de altíssimo padrão. Se ele não colocar os móveis planejados ou fizer o interior compatível com ele, o que vai acontecer? Vai matar o imóvel. Porque assim, móveis solto é muito importante, concorda? Decoração, tudo é muito importante. Lembra que eu comentei numa conversa Mas passada muda, sobre a questão da pessoa que está vendendo uma casa, Muda. ela coloca um marceneiro, ela fala, opa, esse marceneiro é barato, isso é muito importante. Esse marceneiro é barato, vou colocar ele que eu vou ganhar muito, porque a marcenaria de um alto padrão ou de uma mercearia é muito caro. É aí que ele se ferra. Veja bem, você comprou uma casa de alto padrão. É verdade, você comprou uma casa de alto padrão, certo? Aí você chamou aquele marceneiro que foi indicado mais barato. Você vai vender a casa, chamou, fez a casa para venda, deu um probleminha depois de 2 meses, você pagou tipo 3 milhões na casa. Você vai ver onde a marcenaria da pessoa da casa que você fica louco. Em muitos casos, tem marceneiros que fazem um bom trabalho. Porém, ele tem uma estrutura pequena. E marcenaria, ela tem retorno. Ela tem que ter assistência. Pode ser a marcenaria, mais grifada. Pode ser a Delano, pode ser enfim. Ela vai precisar, de em manutenção. algum momento, entendeu? De manutenção. E se essa empresa não tiver uma estrutura para dar esse pós-venda... Ou de repente o marceneiro já virou serralheiro. Ele estava na experiência ali, se pegou você no baile, ele já virou uma outra Capilaridade financeira. Vou falar uma verdade para você. Móveis planejados. Você vai comprar móveis planejados, vai fazer o interior, representa 70% em média de um interior de um imóvel. Contrata uma empresa. Se o seu imóvel for de altíssimo padrão, contrata uma empresa que tenha qualidade, mas que tenha assinatura. Que a primeira coisa que Você pode indicar alguma para nós? Tem alguma empresa que possa estar aqui no fio Posso indicar uma. Charolesa. Qual seria? Charolesa. Fale um pouco sobre isso. A gente está fazendo com ela. É uma alfaiataria de imóveis, o pessoal está fazendo um trabalho super diferente, já tem matéria deles nos jornais, enfim. É uma alfaiataria. Eles unificaram o melhor das lojas, vamos falar, marcas, lojas topíssimas como Ornari, Florence, com o melhor da marcenaria. Então eles pegaram o melhor das lojas, que é a experiência, o atendimento. Então ele tem o DNA próprio, porém com o mesmo DNA das outras grandes lojas de planejado. Ele se denomina como uma alfaiataria de móveis. E como que os telespectadores podem acessar e ter acesso a essa empresa? Como que funciona? Chama pelo Insta aí, Charolesa.
Deixa aí bem escrito Dois pra L's e pessoa dois E. entender como funciona. Mas enfim, não estamos ganhando um centavo para falar isso aqui, tá? Mas é importante Mas tem dizer empresas, a isso. gente já falou nomes aqui, Florence, Ornar, enfim. O que eu quero dizer é o seguinte, o cara tá fazendo Sou mais charolesa. Aê, rapaz, nós estamos fazendo junto mesmo. Quero dizer o seguinte, Micael, deixa eu fazer uma pergunta agora pra você, que tá nesse meio também. só deixa eu responder uma coisa antes. A primeira coisa que o cliente pergunta do alto padrão ou do luxo, tá? Quando ele entra no imóvel, lá na imobiliária, para comprar um imóvel, qual é a marca dos móveis planejados? Qual é a marca dos móveis planejados? É a primeira pergunta. Depois Isso ele vai. Com certeza. Depois ele vai. Assinatura da mesa, poltrona, móveis soltos. O cliente, ele até compraria e contrataria o marceneiro, o que tem menos estrutura. Mas para ele comprar, ele é exigente. E não importa qual valor você colocou na marcenaria. Se a sua casa vale 3 milhões e você vendeu ela por 5, para ele vai querer a casa de 5 milhões. Ele não Pra quer ele saber falar que... pro amigo dele, olha, comprei uma casa que tem pá. os Isso planejados existe. são... os planejados Isso é fulano existe. de tal. É a realidade. A realidade é... Então, você construtor que quer construir para vender, vender não é só ganhar ali em cima. Vender é entregar algo valoroso para alguém que pode ter um retorno de um pós. Então, você tem que estar preparado. Você não quer trabalho? Indica lojas com muito tempo de mercado ou que tenha já tenha uma Capilaridade firmada. financeira. Exatamente. Se daqui der um problema daqui a um tempo... Veredito final. Veredito final. Vamos rasgar o verbo. Entendemos a importância do projeto, Da fachada. da fachada e do interior. Todos são importantes, conversam, uma coisa está ligada à outra e por aí vai. Mas, na sua opinião, qual é mais importante e qual valoriza mais o imóvel? Pra mim tá muito claro, Micael. Não aceito opinião contrária. Vocês não me convenceram. Vocês já mudaram a minha diferente. cabeça também. Por quê? Vocês... Tenho certeza que eles vão fazer um interior maravilhoso, um projeto maravilhoso. Se a fachada não for correspondente, vocês não vão conseguir superar as expectativas. Então, na minha opinião, a fachada, ela alinha a expectativa. Se depois o interior vai conversar, eu não sei, eu posso mudar isso. Mas a fachada é minha escolha. Na sua opinião, sem puxar a sardinha. Não, você tá certo porque, raciocinando aqui, a fachada, você pode manter ela intacta, perfeita, até as forças pro interiores vir. Você não pode fazer ao contrário. Você não faz sentido você pegar uma casa e ter que refazer a fachada de uma casa nova. Então, a fachada realmente é o mais importante. Se tiver que escolher entre os três. A fachada. Eu penso diferente. Pra mim, eu preferi o interior, que lá é o que eu sinto. Você entendeu? É Tá, lá que vamos eu... lá. Puxou a sardinha! Não é isso. Em cima do muro. Cara, você Fachada agora ou presta diretor, atenção. puxa a Fachada ou sardinha, não. interior? Você abrir um guarda-roupa e a porta cair, todo mundo sabe que não é legal. Não, tudo bem. Fachada ou interior? Fachada. Luiz Mauro, Luiz Mauro. fachada, projeto ou interior? Eu vou falar. Agora eu vou Projeto. rasgar o verbo. Rasga o verbo. Eu vou Rasga o rasgar verbo. Eu vou antes de você falar, nós não combinamos isso, Não. mas eu acho que eu vou concordar com você. Fala aí. Projeto é fundamental. Fachada pode ser a pior fachada do mundo. Você pode chegar lá, comprar, pagar baratinho nessa casa. Dá uma arrumada. Meu amigo, hoje em dia tem... O pessoal ajeita as meninas, deixa elas Deixa mais elas bonitonas. bonitas, Você não vai fazer isso numa fachada? Agora pega uma planta ruim, meu amigo. Ah, isso é verdade. Não Como tem que o aumenta o fazer. quarto? Como que você Tem mesmo que mexe fazer, na não tem fundação? solução. Não tem Isso é interior verdade. que resolve uma Não. planta. Interior, não tem. Não, peraí. O interior dá uma arrumada sim. Ah, Esse apartamento que a gente tem pega, interior. onde você Eu paga desço. 2 Se Eu tiver acho- duas suítes em Eu cima acho e que três dá embaixo, dá pra dar o jeitinho. Exemplo, Totalmente peraí, diferente. exemplo. Quantos prédios você conhece que cada apartamento tem uma estética? Tem prédio que você vai hoje, de alto padrão, por assim dizer, não do luxo, que o apartamento é horrível. E não é por bom gosto ou mau gosto. Um apartamento feio. Ou seja, a fachada linda do prédio esconde até as pessoas que parecem, mas não são, que moram ali. Tá bom. Fachada, projeto. Projeto. E você? É o seguinte. Não fica em cima do Não, muro. não. Vou responder rápido.
não existe fachada sem projeto. Então, para mim, na minha opinião, tudo começa no projeto na vida, tudo começa na estratégia na vida. O projeto, antes de você dar o primeiro passo em tudo na sua vida, é a parte mais importante. Você vai abrir um negócio, se você não tiver um business plan, acabou. Acabou. Então, 2-2. Infelizmente não temos um voto de Minerva hoje, mas você entendeu aí, e aí você de casa toma a sua melhor decisão. Você acompanhou mais um programa do Imóveis Amigos e uma Boa Prosa. Obrigado por nos acompanhar até o fim e não perca todo sábado a partir das 11 horas na Record News e após a Record News no YouTube também. E o próximo programa nós temos um assunto polêmico, como sempre. Hoje você entendeu que projeto, fachada, interiores, enfim, mercado imobiliário não se trata de sorte, se trata de técnica, se trata de estratégia e planejamento. Muito obrigado, obrigado a presença de todos, obrigado Marcos, obrigado Anderson, obrigado Luiz Mauro e até a próxima.